Oi, pessoal, mais uma aulinha de filosofia da boa, né? Hoje a gente vai falar sobre libertismo, tá? Uma defesa do livre-arbítrio. O libertismo, ele é uma teoria sobre o problema do livre-arbítrio, tá? Que defende que os seres humanos, eles são livres, tá? Ou seja, defende que nós podemos controlar as nossas ações e que, pelo menos em algumas ocasiões, a gente pode agir de uma forma diferente daquela forma que a gente agiu, tá? Ou que a gente teve intenção de agir. Eu já vou começar com um exemplo, tá? Analisando com vocês aqui um caso extremo, tá? Um caso fictício, tá? Bem extremo mesmo para vocês terem uma noção. A gente vai analisar aí um caso de um assassinato, tá? Bom, o Mévio, né, aqui na nossa situação problema, o Mévio, ele queria um tênis novo, mas ele não tinha dinheiro para comprar um tênis novo. Aí ele saiu na rua e viu o Tício, que tinha acabado de comprar aquele tênis novinho, caro, famoso, lindo, que ele tanto queria. Só que o Tício, ele se negou a dar o tênis pro Mévio. Aí o que o Mévio fez? Foi lá e matou o Tício e roubou o tênis dele, certo? Um libertista, ele diria que nesse caso, o Mévio, ele teve total liberdade para fazer o que ele fez, né? Ele estava sob controle das suas ações. Ele poderia ter optado por ficar triste, tá? Por não poder comprar o tênis, mas conseguir ganhar o dinheiro ali de uma forma honesta e comprar aquele tênis. Ou seja, dependia só dele escolher praticar ou não o homicídio, no caso aqui um latrocínio, né? Que foi o roubo seguido de morte. Portanto, ele é totalmente responsável por suas ações. Isso parece bem óbvio pra gente, não parece? Mas, né? Mas, sempre tem um mas. Suponhamos que num outro cenário aí, o Mévio, ele tivesse vários problemas mentais, tá? E aí ele viu o Tício na rua com um tênis que ele achou, né, num surto psicótico ali, né, numa confusão mental, ele achou que aquele tênis era dele. E ele, da mesma forma, veio a cometer o homicídio. Ele matou o Tício e pegou o tênis. Dessa vez, por quê? Ele achou que o tênis era dele e ele tinha sérios problemas mentais. Então, a gente pode afirmar que nesse caso ele teve total liberdade de escolha, que ele é totalmente responsável pelos atos dele. A gente até poderia considerar ali a avaliação, né? Dizendo que no momento ele, né, sendo portador de vários problemas mentais, estando em surto, ele não foi capaz de controlar os seus atos, né? Ele estava numa confusão mental. E assim, ele não teve ele não teve a possibilidade de escolher entre fazer ou não fazer. Ele simplesmente fez, tá? Se tivesse jamais cometido o assassinato, foi um ato involuntário dele, tá? Se ele pudesse escolher, ele jamais teria, né, optado por assassinar. Mas ele não teve uma ação, foi uma ação comum para ele, tá? Então, lembram-se lá da aula do determinismo, em que se a gente fosse pensar apenas de forma determinista, o Mévio, ele não teria de qualquer forma, em nenhum dos dois cenários, a escolha de cometer o homicídio. Tá? Nem lá no primeiro, quando ele tinha todas as faculdades mentais, ele simplesmente queria aquele tênis, e nem na segunda, né? Quando ele era acometido aí por sérios problemas mentais e estava em surto e um monte de coisas, né? Por quê? Porque para o determinista, o controle das nossas ações ele é ilusório, ele não existe, né? As nossas ações elas são pré-determinadas. O que determina o nosso comportamento é uma sequência de causas que em conjunto elas controlam tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. O libertismo, ele acredita que não existe liberdade num mundo em que as ações humanas
elas não estão sob nosso controle. Então, se a gente não pode controlar as nossas ações, não existe liberdade, concorda? Assim, se o nosso comportamento é determinado, sei lá, por Deus, pelo destino, pelos astros, pela genética, pelo condicionamento social, por qualquer coisa externa a nós, então nós não somos livres, né? Então, o desafio do libertismo é tentar mostrar que, ao contrário do que acredita o determinismo, nós não somos determinados, tá? As nossas ações não são determinadas por nada além de nós mesmos, né? Então, uma das formas que o libertismo encontra de demonstrar que os seres humanos eles não são determinados por uma sequência de causas demonstrando que existem dois tipos de seres na natureza. Em primeiro lugar, existem os objetos, as pedras, os carros, os planetas, as plantas, etc. Os objetos inanimados, né? Esses objetos eles são sujeitos à lei da causa e efeito. Por exemplo, se eu coloco uma pedra no ar, ao soltar, a lei da gravidade vai agir sobre ela e ela vai cair, concorda? É sempre isso que acontece, né? Por outro lado, existem seres que não são determinados por causas. Para esses seres, não vale a regra de que tudo tem uma causa, né? E nós, ali, como seres humanos, né, estamos aí nessa segunda opção aí. Os seres humanos, eles podem ser considerados, né, dessa natureza. São agentes autodeterminados. O que isso significa? Que pelo menos em algumas ações elas estão sob nosso total controle e elas não são causadas por nada que não seja a nossa vontade livre, ou seja, que não seja da nossa escolha, né? Então é importante a gente saber esse detalhezinho aí. O libertismo ele também argumenta que a partir da experiência subjetiva para tentar mostrar que as ações humanas não são determinadas por causa, tá? Então, para o libertismo não existe uma causa anterior, né? Pode até existir, mas não para as ações, né? Aqui você faz uma pequena experiência aí. Vou fazer com vocês, tá? Tentam fazer junto. O que a sua mão direita está fazendo agora? Né? Tá segurando ali o seu celular, tá mexendo no teclado do seu notebook, o que tá fazendo? Tá coçando a cabeça, tá com uma caneta na mão. Bom, agora vocês peguem essa mão direita e cocem a cabeça. Põe a mão na cabeça, arruma o cabelo, eu tô fazendo. Fizeram isso? Dou um tempinho para vocês fazerem. Fez? Então, você sentiu que isso não foi um ato seu, que você foi levado a coçar a cabeça, a arrumar o cabelo, a fazer outra coisa diferente do que você estava fazendo com a sua mão? Você deve ter sentido, porque você obedeceu a um comando meu, né? Você, eu falei para você fazer, você falou, vamos ver o que a professora quer, vamos coçar aí a cabeça, né? Vamos fazer outra coisa com essa mão direita. Então, você poderia ter escolhido ignorar o meu comando, né? Porque, não vou fazer isso que a professora está falando, acha? Muitos até fizeram, né? Muitos ignoraram. Então, por isso, o que você fez ou o que você não fez foi uma decisão sua. Ainda que você tenha obedecido o meu comando, eu dei o comando, mas você tinha a opção de ignorar, né? Você fez, eu não fui aí, catei a sua mão e botei na sua cabeça. Não foi uma coisa, você tinha a opção de ignorar. Você ignorou ou não, entendeu? De acordo com o libertista, tá? Esse tipo comum de experiência em que as nossas ações elas são livremente escolhidas aí, né? Uma coisa bem simples, né? Que foi uma brincadeira aí com a mão, elas são livremente escolhidas e que a gente pode agir ou não
de outra forma, né? Então, eles são ali contra-exemplos do determinista. O que um determinista falaria? Que você não teve opção nenhuma, causas anteriores, né, que te forçaram ali a parar o que você estava fazendo com a sua mão e coçar a sua cabeça. Né? No caso, o meu comando. Mas, apesar de eu ter dado o meu comando, você fez o que você achou melhor. Tá? Então, as nossas ações para o determinista, né, elas seriam determinadas, então elas seriam inevitáveis. Já como resposta ali para o determinista, né, seria rápido apontar que no nosso sentimento de liberdade ela é só uma ilusão, né, porque a nossa opção ali seria equivocado, né? Não teria uma opção, seria só uma ilusão essa opção. Você seria obrigado a fazer alguma coisa, né? Causado, né, ali ou pela genética, ou, né, lembra da aula passada, né? Não vou dar a aula passada de novo, vocês vão lá e assistam se quiser, né? Mas que a gente, para o determinismo a gente não teria, para o libertismo a gente teria essa opção, né? De modo aí que a gente tem aí uma questão para ser respondida. Nossa sensação de estar no controle e determinar o que fazemos ou não é uma evidência suficiente para comprovar o libertismo? Tá? Aí vem um argumento a favor ali do livre-arbítrio, né? É o que a gente pode chamar de responsabilidade moral, né? Esse argumento ele já foi proposto, tá, com algumas variações aí por vários filósofos, tá, diferentes até nas linhas de pensamento, tá. E ele parte de um fato que parece assim que é muito aceito, né, que somos moralmente responsáveis por algumas das nossas ações, né, que conclui que nós somos livres, né. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me dedico à causa animal, eu salvo os animais da rua, tenho uma ONG, tenho 432 cachorros na minha casa, que todos resgatados da rua, de maus tratos. Eu sou quase uma Luísa Mel ali, né? Nesse caso, a gente poderia dizer que eu sou uma pessoa admirável, né? Que as minhas ações são boas e que eu sou uma boa pessoa por causa dessas ações, né? Por outro lado, lá vem o mas, né? Por outro lado, se eu detesto animais, eu piso no pé do cachorro, arranco as penas do papagaio, puxo o rabo do gato e ainda maltrato a tartaruga. Aí, nesse caso, a gente diria o quê? Que eu sou uma pessoa deplorável, que os meus atos são ruins e que eu sou uma pessoa ruim por causa disso, certo? Bom, nos dois casos, tá, houve um julgamento, né? Houve ali o julgamento da minha pessoa por causa das minhas ações. Mas a gente poderia fazer esses julgamentos ali sobre mim se as minhas ações foram resultado inevitável de causas determinadas? Não, né? A gente não poderia fazer o julgamento. Para fazer o julgamento moral sobre a pessoa, de elogiar ou culpar, elogiar lá no primeiro exemplo e culpar no segundo, exige que as ações dessa pessoa sejam livremente escolhidas, né? Ou seja, eu escolhi ser uma pessoa boa ou eu escolhi ser uma pessoa ruim, concorda? Se o determinista está correto em dizer que todo o nosso comportamento é resultado de causas sobre as quais nós não temos controle, então, por exemplo, a gente poderia dizer que o Hitler e a Madre Teresa estariam no mesmo patamar, né? Ou seja, os dois, né? Eles simplesmente se comportaram como foram obrigados a se comportar, né? Como as causas anteriores determinaram que eles se comportassem. Então, olhando, né, dessa forma, a Madre Teresa, ela não poderia ser mais elogiada e nem o Hitler condenado. Por quê? Eles simplesmente fizeram, né? Como o Mévio lá no segundo exemplo.
né, que ele matou o Tício porque ele simplesmente obedeceu a um impulso, né? Então ele não, nem a Madre Teresa seria uma boa pessoa e nem o Hitler uma má pessoa, né? Sendo assim, a gente pode dizer que o determinismo, ele implica que a cor dos olhos, a pressão arterial e o caráter moral são todos produtos que operam sobre nós. São resultados que nós não escolhemos, né? Que simplesmente operam ali e nós não temos escolha, né? Nessa filosofia, essa filosofia, ela não acaba com a moralidade, né? Uma das características mais significantes ali da humanidade, né? Ela não deixa, ela fala assim, não, então a moralidade não existe, né? E obviamente, né, isso a gente vê em todas as matérias, né, não só em filosofia, né, o que faz a gente, a humanidade, né, o nosso caráter, a nossa moralidade, né. Então, o libertista, ele afirma que o determinismo é verdadeiro. Então, os nossos julgamentos, que se o determinismo é verdadeiro, então os nossos julgamentos morais, as nossas lutas éticas ali, elas são absurdas. Para que eu vou lutar por algo que é ético se eu não posso, se eu não tenho opção, né? Se eu não posso mudar isso, né? Embora existam muitos argumentos nesse debate, tá? Muitos outros, né? A matéria é muito extensa, né? São livros e livros, né? Eu tô aqui falando para vocês assim um compilado aí, né? Há um argumento, tá? Que parte do fato de que algumas das nossas decisões a gente precisa deliberar sobre elas, né? Isso é um senso comum, tá? Algumas das nossas decisões a gente precisa pensar sobre elas antes de escolher o que fazer. Tá? Esse fato ele é considerado por alguns defensores do livre-arbítrio como um indício de que as nossas ações elas não são pré-determinadas. Elas não são determinadas por nada antes, durante ou depois. Elas são uma escolha. Qualquer pessoa na vida já teve momentos de dúvida, será que eu devo ou não fazer isso? Será que eu faço isso ou será que eu faço aquilo? Será que eu caso ou compro uma bicicleta? Será que eu pinto essa parede de rosa ou de azul? Né? Então, toda pessoa já teve esse momento de dúvida aí, né? Algumas dúvidas mais maiores, outras menores, né? Eu não disse mais maiores não, viu gente? Eu ia dizer mais e eu disse maiores. Mais maiores seria um assassinato. Aí a professora de português ia me bater 3 dias sem parar. Tá? Então, nesses momentos aí que a gente delibera, né? Que a gente pensa ali, que a gente debate sobre o que fazer, o que é melhor fazer, a gente avalia a situação. Então, aí a gente pensa nas prováveis consequências do que a gente vai fazer, né? Pensando naquilo que é mais importante, né? O que é mais ético, ou quais são as razões, o que é contra, o que é a favor. Nessa situação, nós experimentamos, né? O fato de que a decisão ela não está pré-determinada. Ela não veio assim, a gente está decidindo o que fazer, né? Em vez dela estar lá pré-determinada, né, as causas anteriores agirem ali sobre nós, sobre até o que a gente pensa, a gente tem um senso claro de que está decidindo ativamente qual será aquela decisão, né? Se a hora que eu peso ali os prós e os contras, eu estou decidindo, né? Então a gente tem o total controle de fazer ou não alguma coisa, de tomar ou não uma decisão, uma ou outra decisão, né? Então, eu penso, tá, que a gente possa dizer que o determinismo, ele implica, sim, na cor dos olhos, na pressão arterial, na nossa altura e até por vezes nos nossos sentimentos, né? Mas não no nosso caráter moral, não nas nossas ações, né? Nós até podemos ter o impulso de fazer alguma coisa, né? De ir lá matar o Tício e roubar o tênis dele, de pisar no rabo do gato, não puxar, né, o rabo do gato, eu falei, pisar no pé do cachorro, né? Tudo aquilo, mas não fazer.
né? Ao invés disso, a gente ter outra atitude, né? Ter outra ação. Então, eu acho que algumas coisas são pré-determinadas, outras não. Tá? A partir da próxima aula, pessoal, a gente vai entrar em ética, tá? A gente vai começar a falar aí um pouco de ética, né? Acho que da metaética, vamos dar uma seguidinha aí com a matéria. Não se esqueçam, pessoal, eu não estou dando atividade, mas não é à toa, não é para vocês ficarem assistindo a novela. É para vocês assistirem o centro de mídias, tá? É para vocês fazerem as atividades lá do centro de mídias. Tá? Para vocês fazerem a sequência digital. Muita gente atrasada com a sequência digital e já tem 3 sequências lá para fazer. Tá? Para vocês fazerem as APs, né? Que eu acho que já tá vindo outra aí. Para colocar as atividades atrasadas em dia. Na minha matéria, eu sei que tem bastante gente que não assistiu às minhas aulas. No final do bimestre, eu vou dar uma prova. Né? Lembra que eu falei para vocês, eu não estou dando atividades, mas eu vou dar uma prova, tá? Então, quem não estiver acompanhando as minhas aulas, não vai ter condição de fazer essa prova, tá? E aí eu vou falar assim para vocês, não adianta pensar assim, não, eu vou enrolar, não vou assistir, depois eu copio o que meu amigo faça. Não. Eu vou dar prova individual. Outra, eu estou seriamente pensando em fazer prova oral. Tá? De forma que vocês não vão ter como copiar um do outro, porque a mesma pergunta que vai ser para você não vai ser para o seu amigo, tá? Então, gente, um beijo, até semana que vem, quando a gente vai começar a entrar em ética, tá? Tchau!